Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 7 do nosso curso de perícia judicial totalmente gratuito. Muita gente já está comprando as apostilas, estão acompanhando as aulas e isso é muito bom. E aguardem, porque nós teremos cada vez conteúdos melhores e cada vez mais a carreira de perícia vai ficar bem esclarecida e bem entendida por vocês. Toda uma experiência que eu tive lá de 2010 para cá, além do curso que eu fiz, tudo isso está sendo passado com muito carinho para todos vocês profissionais, arquitetos e engenheiros. Sendo que, como eu já expliquei várias vezes, o módulo que nós estamos agora, que é o módulo jurídico, que será a maior parte do curso, também se enquadra nas profissões de medicina, de contabilidade, de psicologia. É comum toda a rotina da perícia, tudo que eu estou passando é a parte jurídica e é comum a todas as carreiras. O único módulo que será exclusivo para arquiteto e engenheiro será o módulo tecnológico, que serão aproximadamente os 4 últimos vídeos, que aí sim será direcionado somente a arquitetos e engenheiros. Até lá, o curso se adequa perfeitamente a qualquer área profissional. E se você ainda não comprou a apostila de perícia, que é a única coisa que precisa ser paga para ser adquirida, é só clicar no link lá embaixo, comprar a apostila de perícia, custa apenas R$100 e você pode parcelar no cartão em até 12 vezes sem juros, ok? Então, vamos à nossa aula de hoje, aula número 7, corresponde ao tópico 7 da nossa apostila de perícia. Como proceder no dia da perícia. Aula bastante esperada, né? Como é que eu vou agir no dia da diligência, no dia da perícia propriamente dita? Vai dar aquele friozinho na barriga no primeiro dia, na primeira perícia que você pegar. Mas aí, depois disso, você vai levar com tranquilidade. O primeiro dia é sempre mais emocionante. Então, eu vou passar tudo isso para vocês hoje aqui na nossa aula de como proceder no dia da perícia, ok? Vamos lá! Então, vamos lá, nós estamos no tópico número 7 da apostila, como proceder na perícia no nosso módulo jurídico, aula 7. Então, é isso aí, aposto que essa aula estava sendo bastante esperada, porque né, nossa, como nós vamos proceder naquele emocionante dia da perícia, principalmente quando for a primeira vez que vocês estiverem fazendo a sua perícia, dá aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, mas vai sair tudo bem, pessoal, podem ficar calmos, porque vocês são capazes. Acreditem nisso. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, o procedimento no dia da diligência barra perícia deve ser o mais tranquilo possível, viu, pessoal? Eu sei que vai dar aquele nervoso, mas mantenham a calma. O perito deve agir naturalmente e com postura profissional, se apresentar para as partes que provavelmente estarão presentes e começar as observações no objeto da perícia, registrando tudo com fotos, depoimentos das partes envolvidas. É recomendável que, ao final, as partes assinem um papel registrando sua presença, para que o perito tenha uma prova da participação de todos. Então, pessoal, mesmo quando for o primeiro dia, a primeira vez que vocês fizerem a perícia, vocês vão estar nervosos, mas ninguém vai estar sabendo disso, ninguém vai perceber. Ninguém vai saber que é o primeiro dia da perícia de vocês. Então, ninguém vai nem passar assim pela cabeça deles que vocês estão nervosos e inseguros. Vocês são pessoas profissionais qualificados de nível superior, que têm competência e conhecimento técnico para serem peritos. Portanto, é por isso que vocês estão lá. Então, não se intimidem, ok?
Então, vocês têm que chegar lá com muita calma, educadamente se apresente como o perito do processo, fale com as partes, com todos que estiverem presentes e comecem, então, a sua avaliação. Se for, por exemplo, uma avaliação de engenharia, você comece a avaliar o local, o imóvel que é o objeto da perícia, fazendo todos os registros que são necessários, como fotografias, e como também depoimentos que sejam necessários, que se junte às provas para que você consiga fazer o seu laudo de perícia. E isso é uma recomendação minha pessoal, não é uma obrigação, é apenas um conselho, é que vocês registrem no seu laudo as pessoas que estavam envolvidas no dia da perícia, quem apareceu e quem não apareceu, e de preferência peçam para eles assinarem um papel e você anexe esse papel ao laudo. Eu costumo fazer isso porque, como eu sempre digo para vocês, tudo na justiça precisa ser comprovado. Então, quanto mais provas, quanto mais dados nós tivermos no nosso laudo, menos possibilidade tem as partes de nos impugnar ou de querer colocar algum tipo de obstáculo ou de defeito no laudo, porque você vai estar com tudo comprovado. Então, isso também evita muito má-fé das outras partes. Enfim, é uma maneira que você tem de se cercar de todas as formas possíveis de provas, tá? Então, isso é uma recomendação minha pessoal, porque baseada na minha experiência profissional, que é recomendável que vocês peçam a assinatura de todos que estavam ali como uma ata de presença, ok? No caso das partes ou uma delas ter um assistente técnico, é importante que esse profissional participe dessa avaliação, porém, sem atrapalhar o trabalho do perito. Ele pode fazer perguntas e dar sugestões, dentro da ordem e do bom senso, pois os quesitos já estarão presentes no processo. Portanto, se houver a necessidade de novos questionamentos não contidos no processo, é preciso que o perito avalie e avise, se for o caso, que os seus honorários serão acrescidos. Eu recomendo que o perito escreva essa situação na hora e peça ao assistente técnico ou quem estiver fazendo as novas perguntas que assine dando ciência do pedido de acréscimo de honorários. Ok? Isso aí, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês que tudo deve ser escrito e, de preferência, ter a assinatura dos personagens, dos envolvidos na hora da perícia. Porque senão, é aquilo, você diz que a pessoa, que o assistente técnico pediu quesitos suplementares. Aí ele vai lá, não sei porquê, esquece, porque as pessoas não estão livres de esquecer, e diz que não, que absolutamente ele não pediu nada não. Então, se você tem lá o pedido e com a assinatura respectiva do profissional, não tem como, esse tipo de confusão, digamos assim, desse tipo de mal-entendido acontecer. Então, tudo deve ser o que vocês puderem escrever e pedir assinatura, melhor para vocês e menos problemas vocês terão. Então, o assistente técnico, ele vai lá, nós vamos falar em outro vídeo mais detalhadamente sobre assistente técnico, mas por enquanto o que nós precisamos entender agora é que o assistente técnico, ele participa da perícia sim, ele pode acompanhar o perito, para onde o perito for andando, o assistente técnico pode ir ali atrás, acompanhando, pode fazer perguntas, dar sugestões, mas ele não pode atrapalhar a perícia. E quem conduz os trabalhos é o perito e não o assistente técnico, ok? Então, o assistente técnico tem que ter conhecimento das limitações da função dele ali naquele momento e respeitar esse procedimento, ok?
E se houver a necessidade de novos questionamentos, que não estão já nos quesitos do processo, é isso aí que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem, vocês querem mais essas perguntas? Ótimo, maravilhoso. Mas, por favor, assine aqui dando ciência que os meus honorários terão que ser acrescidos. Poxa, não é justo, não é mesmo, pessoal? Se vocês fazem a proposta de honorários de vocês em cima daqueles quesitos que estavam inicialmente nos autos do processo, e esses quesitos, digamos, vira o dobro de perguntas, não é justo que vocês continuem cobrando a mesma coisa, correto? Pois o teu trabalho vai estar dobrado também. Então, é muito justo que vocês peçam um acréscimo de honorários, coloquem isso no laudo e tenham lá a assinatura do requisitante, da pessoa que pediu, seja do assistente técnico, foi o advogado, não, alguém que pediu, você fazer esse registro lá no seu laudo, ok? Então, mais uma vez aí, eu vou repisar o que eu venho falando várias vezes para vocês, mas não é porque eu sou chata não, viu, gente? Eu sou chata também, mas não é por conta disso não. É porque tem coisas que preciso que fique bem solidificado na cabeça de vocês, para que vocês realmente assimilem isso e entendam, para vocês poderem agir sempre dentro do critério correto, tá? Então, tudo na justiça tem que ser comprovado. Eu já falei isso para vocês N vezes. Portanto, tudo aquilo que for de relevância deve ser registrado e anexado ao laudo. Novamente, eu estou dando ênfase a isso aí, tá? No caso de briga entre as partes na hora da perícia, e não pensem que isso é difícil, já aconteceu mais de uma vez comigo, é assim e chega a ser hilário. O perito deve, com educação, pedir calma e controle a todos, mostrando que seu trabalho fica inviável diante de tumulto, tendo, inclusive, a prerrogativa de pedir que se retire do local aquele que estiver fazendo confusão. Gente, um processo judicial nunca está embasado em uma situação zen de calmaria. Quem está envolvido num processo judicial está tenso por si só, né? Isso é humano, é normal. A menos que a pessoa tenha sangue de barata, seja uma pessoa muito fria, mas enfim, normalmente o ser humano num processo judicial está alterado. Essa alteração, muitas vezes as pessoas não conseguem se conter. E quando as partes se encontram no dia da perícia, acontece muitas vezes aquela situação bastante constrangedora de brigas. As pessoas começam a perder a calma, começam a fazer acusações entre eles. E aí o que acontece? Se começar toda essa brigalhada, você, perito, não vai conseguir trabalhar dessa forma, vai? Não, ninguém consegue. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, novamente, sempre, pessoal, sempre, com muita educação, porque vocês são profissionais de alto nível, vocês são profissionais que têm, antes de mais nada, mostrar educação e serenidade. Vocês precisam pedir às partes que se acalmem, porque se eles continuarem naquela discussão, ficará difícil de você trabalhar e que tudo será resolvido dentro do Poder Judiciário. A solução será dada pelo magistrado. É importante que isso fique registrado, porque muitas vezes as pessoas se confundem na hora que vê o perito ali, é o perito, acha que é o perito que vai dar a sentença. Perito não dá sentença, perito não dá decisão. Quem dá decisão e quem dá sentença é o juiz. Então é bom até que vocês falem isso na hora. Pessoal, calma, eu não vou dar a sentença, quem vai julgar, quem vai dar a sentença é o magistrado, é o juiz, não sou eu. Eu vim aqui só para avaliar os fatos. Fiquem todos sossegados, porque os fatos serão avaliados, serão todas as informações repassadas ao juiz e ele então dará a sentença dentro de bom senso e dentro do padrão de justiça. Aí, isso aí já por si só acalma as pessoas e aí elas ficam mais razoáveis. Agora, se acontecer, de alguém lá mais nervosinho continuar tumultuando o processo,
você, perito, tem a prerrogativa de pedir educadamente, novamente, que essa pessoa se retire porque ela está impedindo o seu trabalho, ok? Eu já falei que o perito, ele é o auxiliar do juiz, portanto, ele está representando o juiz naquele momento ali e ele tem essa atribuição de pedir para que pessoas que estejam lá trabalhando a condução dos trabalhos se retire, ok? O perito é um auxiliar do juiz e, portanto, o representa no momento da perícia e possui, assim, as atribuições legais para conduzir a perícia como entender ser correto, logicamente, dentro dos princípios éticos, morais, profissionais, sem abuso de poder e sempre com bom senso. Gente, tudo é bom senso, pois cada caso tem as suas peculiaridades que devem ser tratadas com inteligência. E é isso aí, pessoal. Uma perícia nunca vai ser igual a outra. Cada caso é um caso. Então, a conduta de vocês vai ter que se adaptar de acordo com aquela situação, daquela perícia, daquele objeto e daquele processo, ok? Então, é preciso que se tenha bom senso. Porque sem bom senso, a gente não consegue chegar a uma conclusão razoável. Então, no dia da perícia, você nunca sabe o que vai realmente acontecer, como as pessoas vão se comportar. Então, é diante da configuração e do quadro daquele momento, vocês vão tirar uma conclusão dentro de um bom senso. Vocês são capazes disso porque vocês são profissionais habilitados e qualificados tecnicamente para isso, ok? Se a perícia for médica, no consultório onde será realizada a perícia da pessoa, devem estar o perito médico e os assistentes técnicos, se houver, né? Porque não é obrigatório ter assistente técnico. Advogados e parentes são considerados pessoas leigas na matéria. Portanto, só ficarão presentes se o perito entender ser necessária a sua participação. Isso também cabe no caso do psicólogo. Perícia médica e perícia psicológica são perícias bastante delicadas, porque elas são feitas na própria pessoa. Então, não é bom que, por exemplo, ao estar examinando um paciente, tenham pessoas estranhas, como os advogados, ou outro tipo de pessoa que esteja ali, que possa até causar constrangimento ao examinando. Então, é muito mais adequado que esteja ali somente o perito, o médico, assim como, se tiver o assistente técnico, que também serão médicos, acompanhando, porque aí são profissionais da área. Tudo bem. Caso contrário, você ficar aceitando que advogados e parentes fiquem dentro da perícia pode causar um constrangimento enorme ao examinando. Então, é mais coerente que isso não aconteça. Mas existem casos que o bom senso vai te mostrar que vão ser necessários que isso aconteça. Então, vamos lá passar para casos onde isso aí vai ser permitido, a presença, por exemplo, de parentes. Exemplos de situações onde o perito deva permitir o acesso de parentes. No caso do examinando ser criança, idoso com dificuldade de locomoção, ou pessoas portadoras de deficiência mental. Olha aí, pessoal, essas três situações aí são extremamente delicadas. Primeiro, criança é menor de idade. Ninguém pode tocar numa criança sem o seu responsável estar presente. Começa por aí, isso é lei, então já começa a partir desse princípio. Então, a criança precisa, no momento da perícia, a presença da mãe esteja, da mãe ou do pai ou do responsável legal pela criança esteja presente. O idoso com dificuldade de locomoção muitas vezes fica inseguro, às vezes sem o filho, ou sem a filha, ou sem a mulher, ou sem um acompanhante que cuide dele, né? Então, são situações que o perito deve permitir que a pessoa fique ali até para a própria comodidade do examinando.
E as pessoas portadoras de deficiência mental também, que muitas vezes precisa, né, que o parente, a pessoa que está sempre próxima ali, conhece, né, todo o mecanismo daquele paciente, como é que ele funciona no dia a dia, esteja ali até para auxiliar e orientar o perito. Então, esses casos, né, é bem óbvio que o perito não só pode, como deve, né, aceitar a presença de parentes no local da perícia. No caso da perícia de engenharia e arquitetura, também é relevante a presença dos assistentes técnicos. Advogados, assim como as partes, são leigos no assunto, porém é recomendável que se permita a participação de todos, pois geralmente existe todo um histórico a ser contado dos fatos em que todos os personagens são necessários nas narrativas, salvo em algumas situações em que o perito entender que eles poderão atrapalhar ao invés de ajudar. Nesses casos, pode-se optar por ouvir as partes separadamente em outra ocasião. Então, por exemplo, olha só, nas perícias de engenharia, por exemplo, vou citar uma situação aqui que é necessário que todos estejam presentes na perícia. Quando, por exemplo, obra de enunciação de vizinhança, anunciação de obra nova, é direito de vizinhança. Quando é esse tipo de caso, anunciação de obra nova com direito de vizinhança, é todo um problema, uma lide que está ocorrendo entre vizinhos. A obra de um vizinho causou prejuízo ao imóvel vizinho. Então, quando esse tipo de situação ocorre, existe todo um histórico a ser contado por ambas as partes, por ambos os vizinhos, né? Um vai contar a sua versão, o outro vai contar a versão dele, e é preciso também que o empreiteiro que fez a obra esteja presente, porque ele também vai fazer as suas alegações. Enfim, existe muita gente para ser ouvida num tipo de perícia como esse. Então, é importante que haja a participação de todos esses personagens no dia dessa perícia. Porque, para que os fatos fiquem esclarecidos, é preciso que todos estejam ali colocando a sua versão da história para que se consiga realmente chegar a uma conclusão. Essa situação de enunciação de obra nova, direito de vizinhança, é uma perícia bastante recorrente, viu, pessoal? Vocês, arquitetos e engenheiros, vão pegar muitas vezes esse tipo de perícia. Isso ocorre muito. As pessoas hoje em dia estão fazendo obras sem critério algum, sem cumprimento de normas técnicas, sem fazer o impacto, o estudo, né, de impacto de vizinhança antes de começar a obra. Então, é muito comum construções vizinhas acabarem sendo danificadas por obras nas construções que fazem divisa. Então, nesse tipo de situação, é uma situação que eu estou exemplificando aqui para vocês verem como, nesse caso, será necessária a presença de todos, para que realmente se escute todos os lados. Agora, se por acaso começar a dar muito tumulto, briga, e vocês entenderem que é melhor fazer isso de forma separada, em dias diferentes, ouvindo cada um num horário e numa data diferenciada, também pode ser feito sem problema nenhum. Toda a avaliação da situação no dia da diligência / perícia deve ser feita, acima de tudo, com bom senso. Volto eu a dizer isso aí, olha só. É preciso que se perceba que cada caso, cada processo demanda um tipo diferente de comportamento pelo perito. Por exemplo, se a perícia for em uma construção com risco de colapsar, é aconselhável que entre no espaço o menor número de pessoas, de preferência o perito e os assistentes técnicos somente. Olha, pessoal, se você vai fazer a perícia, a avaliação, a vistoria num prédio que está correndo risco de desabamento, que já está interditado, quanto menos vidas
a gente colocar em risco, melhor, concordam? Então, como o advogado e como as partes são absolutamente leigas, não vai adiantar de nada eles entrarem nessa construção, porque eles não sabem o que é rachadura, o que é fissura, o que é estrutura, o que é fundação, o que é pilar, o que é viga, o que eles vão fazer lá dentro? Eles não vão chegar a conclusão nenhuma. Então, se já é uma situação dessa de risco, é melhor que entre somente aqueles envolvidos realmente nessa área de engenharia e de arquitetura. Então, que entre somente o perito e os assistentes técnicos. Quer dizer, isso é uma questão também que eu vivo dizendo para vocês de bom senso, né? Uma outra situação, né? Diferente da que eu exemplifiquei anteriormente da anunciação de obra nova, que é um caso onde as pessoas que entrarem no espaço estarão correndo risco até mesmo de vida. Então, é muito mais plausível que se entre o mínimo de pessoas possíveis nesse ambiente, certo? É importante salientar que o assistente técnico pode acompanhar a perícia, sugerir alguma análise ou providência, mas a condução dos trabalhos incumbe ao perito. Se for necessária a apresentação de documentos, o perito pode requisitar as partes /advogados /assistente técnico, marcando hora e local da entrega e informando tudo isso nos autos do processo. Por exemplo, você está analisando uma edificação. Nessa edificação, você fez análise ali na hora do prédio. Mas o que você vai precisar mais? Você vai precisar dos projetos de arquitetura, cálculo estrutural, de elétrica. Você vai precisar do habite-se, se já for uma construção pronta, se existe esse habite-se. Você vai precisar, se for uma obra ainda que está em processo ainda, o alvará da obra, enfim, toda uma parte legal que você precisa constatar que foi feito corretamente. Você precisa também constatar se o projeto foi feito corretamente também, porque o erro pode ter vindo lá do projeto. Então, tudo isso são documentos necessários, principalmente na nossa área de arquitetura e engenharia. Então, cabe que se peça, que se faça a exigência desses documentos para que isso fique anexado ao laudo e ao processo. Isso pode ser feito na hora, se as pessoas tiverem, né, esses documentos na hora. Se as pessoas não tiverem, pode-se marcar um outro dia para entrega, e tudo isso deve estar sendo informado o tempo todo nos autos do processo. Dispõe o CPC, o que é CPC mesmo? Código de Processo Civil. Artigo 469, as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Então, o que são os quesitos suplementares? São os quesitos que possam surgir após aqueles quesitos que já estão originais lá no processo, que foi os que você se baseou para fazer a sua proposta de honorários. Então, eles podem, no dia da diligência, os assistentes técnicos principalmente, surgir com novos questionamentos, que são os quesitos suplementares. Então, eles podem sim ser respondidos pelo perito previamente, quer dizer, ali na hora, ou na audiência de instrução e julgamento, se for o caso do perito ser chamado, né, para audiência de instrução e julgamento, que isso é muito raro de acontecer, mas às vezes acontece. O juiz pede que o perito esteja presente. Quando é um caso mais complicado, ele pede, né, que o perito esteja presente fisicamente na audiência de instrução e julgamento, que é aquela audiência onde o juiz vai decidir a sua sentença. Então, o perito pode responder dessas duas formas, mas preferencialmente nos autos do processo, no laudo. Essas respostas devem estar lá por escrito, presentes no processo. Ok, pessoal?
Se houverem quesitos suplementares, esses devem ser apresentados durante a diligência, isso é, antes da execução do laudo. Então, é isso aí, pessoal, é porque tem gente, né, que complica muitas coisas e tem, às vezes, advogado, assistente técnico que resolve apresentar os quesitos depois que o laudo já foi feito, aí não cabe mais. Não cabe e, se for o caso, o perito resolver responder, ele tem que cobrar novos honorários para isso. Mas o normal é, nesse momento, o perito peticionar dizendo que todos os quesitos que estavam presentes no processo já foram respondidos, inclusive os suplementares que foram feitos no dia da diligência. Porque é a hora de apresentar quesito, antes da proposta de honorários e, no mais tardar, no dia da diligência, que a gente pode aceitar. Agora, depois do laudo, aí já fica um pouquinho mais complicado. Então, assim, no meu modo de entender como profissional, quando acontece isso comigo, isso nunca aconteceu comigo, mas acontecendo e acontece por aí, que eu já ouvi vários colegas dizendo que aconteceu, você tem o direito de não fazer mais, porque a sua função já foi cumprida. Agora, se você achar por bem responder, você responde, mas mediante um acréscimo do valor dos seus honorários. Ok, pessoal? Então, assim, eu acho que todo o procedimento no dia da perícia ficou, assim, bem esclarecido, né? Hoje, e vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É só uma questão de lógica, de bom senso, de tranquilidade e de profissionalismo. E de técnica, né, pessoal? Muita técnica. Então, vocês analisem bastante esse vídeo aí, vejam quantas vezes forem necessárias, não esqueçam de ler sempre a apostila, que lá também tem bastante explicação interessante. E hoje nós terminamos a nossa aula número 7 aqui nesse slide, ok? Até o próximo encontro, até a próxima aula. Bye, bye! E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Compartilhe o vídeo para todos que têm interesse na carreira e não esqueçam de acionar lá o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que eu postar um vídeo aqui, ok? Então, até o próximo encontro, até a próxima aula. Bye, bye!